Eu li agora aqui que a pessoa escreveu "A luz venceu" e me lembrei de uma coisa que eu gostaria de deixar para você aportado, planilhado, detentor de títulos a serem monetizados, você que está envolvido em alguma dessas operações financeiras e se declara cristão. Cristão, na verdade, é aquele que segue aos mandamentos de Cristo, né? E aí você tem uns que são evangélicos, outros são católicos, a grande maioria é evangélica, e por eu ter sido nascido e criado num lar evangélico, eu sei como é que pensa a cabeça de um evangélico. Esse bordão "a luz venceu" engana muitos cristãos, porque ele pensa a luz é de Jesus Cristo, é de Deus, né? A estrela da manhã, não é isso? A impressão que se tem é essa. Mas e se eu disser para vocês que não é bem assim? E se eu disser para vocês que isso vem do luciferianismo? Sim, luciferianismo. Até porque Lúcifer é um nome que significa portador da luz. Então era o anjo que portava a luz. E por que esse bordão "a luz venceu" é do luciferianismo? Por quê? Você tem que saber qual é o prisma que você está olhando para Lúcifer. Tem o prisma cristão e tem o prisma do luciferianista. A pessoa que é adepta ao luciferianismo, que não é exatamente uma religião, é mais uma filosofia de vida como o budismo, ele não vê Lúcifer como o adversário, o inimigo de Deus, como o cristão vê. Lúcifer, ele porta a luz. Como isso poderia ser ruim? Eu estou aqui dando um prisma da pessoa que segue o luciferianismo. O luciferianista, ele não vê Lúcifer como aquele monstro que é visto pelo cristão, não vê. Lúcifer é o que transporta a luz, é o portador da luz. Lúcifer é o que traz o conhecimento. Tanto é que a filosofia luciferiana é o que? Você tem que fazer enlighten yourself, você tem que se iluminar. Você tem que buscar o autoconhecimento para que você possa se desenvolver. Porque ao contrário do cristão que tem em Jeová o seu objeto de adoração, que é o seu Deus, o luciferianista, ele se vê como ele próprio o responsável por tudo. Não é um sujeito ateísta. O ateísta não acredita em nada. O luciferianista é aquele que acredita que o homem é produto de si e que por isso que eles se chamam de irmãos de luz. Isso está te soando estranho, ô cristão? Seres de luz, irmão de luz. Você já deve ter escutado um desses divulgadores falando isso, né? Porque eles falam. Então, qual é a filosofia de Lúcifer? É aquele que traz a sabedoria, que ilumina a sua mente para que você se auto-perceba, que você se conheça e você evolua. Esse é um tipo de filosofia, de pensamento, de linha de pensamento muito comum a diversas religiões e diversas filosofias. Você pega o espiritismo, por exemplo. Qual é o objetivo do espírito? O que o espírito ele pensa? Eu tenho que evoluir, ser uma pessoa melhor para eu chegar ao lar. Por isso que você tem as várias reencarnações, porque a pessoa tem que evoluir. Porque se ela for vacilante, na próxima vida ela pode ter problemas. Então ela tem aquela luta interna de um aprimoramento diário para evitar reveses, para que ela possa evoluir ao ponto de não precisar mais reencarnar e chegar ao lar. Essa é a crença. O budismo prega o autoconhecimento, o Hare Krishna prega o autoconhecimento. Até no oráculo de Delfos você vê isso, conheça-te a ti mesmo. Então essa busca do autoconhecimento, isso é muito antigo. E isso norteia várias religiões, várias filosofias adotadas pela sociedade, pelo homem, né? Eu digo homem, a humanidade em si. O luciferianismo é só mais uma delas. Mais uma dessas filosofias. E ele prega isso. Então, a luz venceu é um mantra que eles dizem. Por quê? Acredita-se que o pensamento positivo, aquilo que você fala, aquilo que você professa, vai fazer com que o universo conspire a seu favor.
Por isso que pede-se que você mantenha-se sempre positivo, sempre desejando que o melhor aconteça, porque de fato o universo vai conspirar a favor da pessoa que tem esse tipo de vibe. Aí você deve estar se perguntando, pô, eu escuto gente falando isso, vibre no positivo, a luz venceu. Mesmo quando você está numa merda absoluta, você se vê obrigado a falar isso, porque você escuta o comunicador, o gestor, os áudios, as pessoas falando isso. E agora eu te falo, é isso que é o ensinamento de Cristo? O que vocês estão fazendo é cristianismo ou luciferianismo? Pelo prisma do luciferianista, não há nada de errado nisso. Se eu for parar para pensar do modo que eu, Max, penso, que é um modo natural, que eu respeito muito a naturalidade das pessoas, do mundo. Eu respeito o mundo natural. Eu não sou chegado a nenhum tipo de metafísica, a nenhum tipo de crença e religião. Não, nada disso passa por mim. Já falei várias vezes que eu prefiro o verbo saber do que o verbo acreditar. Eu acredito mais em possibilidades e probabilidades de acontecer alguma coisa do que ficar acreditando que possa acontecer ou não. Eu peso pós e contras. Sou extremamente racional. Pelo ponto de vista natural, não há problema em você ter um pensamento positivo. Não tem problema. Isso não vai alterar em nada a realidade percebida, mas se a pessoa se sente bem, tá ali uma dopaminazinha sendo liberada, deixa ela com uma expectativa melhor, um potencial de agir mais assertivo, eu não vejo problema nenhum. Pela perspectiva luciferianista, isso é uma coisa diária, sempre procurando melhorar, aprender, evoluir, como espírito, como budista, como hinduísta, como Hare Krishna, todos eles. Mas será que isso corrobora com um prisma cristão? Qual é o prisma cristão? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Aqui Jesus Cristo não está dizendo para você ser um retardado de ficar repetindo a mesma coisa toda hora achando que isso vai se concretizar na tua vida. Aqui ele está mostrando para você que a rapadura é doce, mas não é mole não. Você vai passar por problemas. E quando ele fala que tem de bom ânimo, não fala para você ficar mostrando os dentes para os outros como se qualquer um que chegasse perto de você fosse um dentista. Ele só dizia o seguinte, não desista. O apóstolo Paulo, ele reclamava do espinho na carne, mas que aquilo não podia ser retirado, porque era bom que ele sentisse aquele incômodo, que aquilo o fazia mover pela missão dele. Então, ao contrário das religiões que acreditam que o homem por si só, das outras filosofias de vida que eu dei como exemplo, que o homem por si só é suficiente para resolver as coisas, o cristianismo vem mostrando que você tem que ter a total dependência do teu Deus. Então, quando você, cristão que está nessa operação, e você repete a luz venceu, vou vibrar na positividade, você está cuspindo na cara de Cristo. Você está cuspindo no sacrifício dele, porque ele fala, a minha graça te basta. Então, você teria coragem de chegar a cara com Jesus Cristo e falar, olha Jesus, eu sei que você se sacrificou para me dar a vida eterna junto ao Pai, mas eu preciso desses 4 trilhões. É isso mesmo? Vocês, além de estarem dentro de um golpe, de uma fantasia, vocês estão idolatrando o dinheiro. Vocês são servos de Mamon e não do Jeová Jireh. Vocês estão endeusando homens, porque qualquer um que fala que o seu gestor é um safado corrupto, você se ira contra essa pessoa. O seu objeto de adoração já não é mais o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. É um homem de carne e osso e corrupto, e a maioria deles com passagem pela polícia. E vocês estão cuspindo na doutrina cristã, que não ensina isso. Vocês estão fazendo o luciferianismo, que vocês tanto denigrem, mas sem saber. Então é importante que faça uma reflexão, porque eu sei que é pela fé que se entra nesse golpe. Você de fato acredita que o Deus dono da prata e do ouro é aquele que está te concedendo isso, mas vocês estão se apegando às promessas da antiga aliança e não da nova aliança. A nova aliança em momento algum veio prometendo tesouros. Você tem que colocar o seu tesouro onde está o seu coração, ali estará o seu tesouro. Junte o seu tesouro no céu.
onde a traça não destrói, nenhum ladrão rouba. Isso está escrito. E por que vocês querem? Porque querem todo esse dinheirama aqui na terra. E eu brinco aqui com o pessoal do grupo, eu falo, ainda bem que esse dinheiro não existe. Porque com o pensamento mesquinho, altivo, soberbo e ganancioso que vocês carregam, o mundo ia se tornar um inferno se pessoas como vocês tivessem tal poder em suas mãos. Faça uma reflexão, porque o Deus que vocês dizem adorar e que vocês acham que estão lhe concedendo essa bênção, ele não está metido nisso. E ele, se você acredita nesse Deus, ele vai pesar a mão sobre vocês. Vocês estão se desfazendo de amizades, vocês estão se desfazendo de contato com seus familiares, casamentos estão sendo destruídos, pais brigam com filhos. Tudo isso é fruto de algo do Deus do amor? Isso aí é fruto do Espírito? Ou isso aí é dissensão, isso aí é ganância, isso aí é ira, que são os frutos da carne, porque vocês são movidos pela obsessão de provar que eu consegui alguma coisa na vida para esfregar nos outros. Isso é espírito de vendetta. O que isso tem a ver com o cristianismo? Eu admiro muito que alguém que se diga cristão esteja passando por isso tudo aí e não tenha despertado para o grande pecado que ele está fazendo, que é cuspir no sacrifício e na real e simples doutrina cristã.